Fala, Insiders! O mundo das tintas é um desafio? Vamos descobrir tudo com o Marco da Ibratim. Essa entrevista tá show de bola. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal, dá joinha, dá like. E é isso aí, gente. Vamos que vamos. E, vamos bater um papo aqui com o Marco. O Marco vai contar um pouquinho da trajetória da empresa dele. O Marco é sócio da Ibratim. Hoje uma referência, né, nesse mundo de tintas aqui no Brasil. Então vamos entender um pouquinho da empresa, vamos entender um pouquinho da história, vamos entender um pouquinho dos desafios, né, para que a gente possa ter essa história aí servindo de inspiração para bastante gente aí que gosta desse mundo de empreendedorismo. Cara, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Contando um pouquinho aí da tua trajetória, contando um pouquinho da história. Me conta aí, cara, qual é a história da Ibratim? Bem, Ibratim ela foi fundada em 1977, Tá. né? Meu pai veio da Itália, Luciano Roleri, junto com outros sócios dele, Giovanni Bracco e Fulvio, né? Spagnoli, né? E eles montaram a Ibratim. A Ibratim ela nasceu de uma indústria de tinta italiana, tá certo? Que chamava-se Brunazzi Spagnoli, né? Que hoje lá eles têm mais de 60 anos de mercado, né? Nós estamos com 43 agora, né? E eles já são bem mais antigos que nós. E foi a primeira indústria de texturas no Brasil. Na realidade, o foco da vinda da Ibratim foi desenvolver texturas no Brasil, porque naquela ocasião se usava tinta em fachada, e tinta é um processo muito demorado para fachada, né? Eram 8 etapas praticamente para você pintar um prédio, né? Entre massa acrílica, lixa, fundo, 2, 3 demãos de tinta, então era um processo muito extenso. E a gente veio com uma solução que é muito inovadora: fundo selador e textura, acabou, né? Já vem na cor, tudo pronto. Então essa foi o início da Ibratim no mercado brasileiro. Entendi. Cara, me fala como é que vocês foram, de alguma forma, trabalhando o processo de concorrência, né? E principalmente quando você traz essas grandes marcas globais, né? Como é que é competir com esses caras, daquilo que vocês são muito bons em fazer? Olha, a gente faz um trabalho muito diferenciado, né? Ou seja, é um atendimento caso a caso. É tudo 100% dedicado para aquele cliente. Ou seja, é muita personalização. Então acaba sendo uma coisa praticamente inviável, né, para uma multinacional, alguém parar a sua produção ou deixar de fazer uma máquina de 12 toneladas para fazer 7, porque o cliente só quer 7, ele não quer 12. Né? E nós fazemos o que o cliente quer, na cor que ele quer, na quantidade que ele quer, na etiqueta vai o nome dele. Ou seja, é esse nível de personalização que a gente entrega. E olhando um pouquinho agora dentro do seu dia a dia, dentro da empresa, hoje, basicamente, quantos sócios são a sua operação? Sócios somos em 5. 5 sócios? 5 sócios. Todos da família? Todos da família. Todos da família. E aí, como é que é essa relação aí de 5 sócios, né? Como é que vocês se entendem no dia a dia? Olha, o dia a dia, nós por ser família, né, é uma coisa até que fácil, né, porque a gente consegue se encontrar. O difícil às vezes é você conseguir separar o profissional do pessoal, claro, né? Então essa é realmente uma barreira, porque somos todos sócios muito próximos. Entendi. Né? Então isso acaba tendo. E aí acaba que a reunião que era para acontecer no escritório acontece na sala de jantar e acaba às vezes dando uns estresses, porque é o momento que você quer dar aquela relaxada e no lugar você está trabalhando e falando de uma coisa polêmica. Então existe um pouco esse lado também. E a disciplina financeira? Como é que vocês, como sócios, vocês criaram ali, enfim, a disciplina financeira de retirada, de resultado, de distribuição? Porque um ponto que acontece muito com os empreendedores é você misturar a tua vida pessoal da vida da empresa, né? E isso, de alguma forma, acaba olhando um único caixa e não caixas separados, né? E aí acabam se endividando, acabam, às vezes, deixando a empresa mais fragilizada. Como que vocês trabalharam isso aí? Essa foi uma briga que eu arrumei lá por volta da época de 2000. Naquela época, né, apesar da minha mãe ser sócia, né, ela não trabalha ativamente na empresa, ela é sócia investidora.
Mas puxa a orelha de vocês de vez em quando. Puxa, lógico que puxa. Mas nós tínhamos algumas coisas como, por exemplo, os carros da família era mais barato comprar pela empresa porque você tem desconto porque você compra como frotista, né? O celular fica no nome da empresa porque o plano é mais barato. E uma série de pequenas coisas que estavam inclusas, né? Que eram da minha esposa, da minha mãe e assim vai, né? Que não faziam parte do custo da empresa. E quando você pega e quer começar a trabalhar com budget, quer começar a trabalhar com responsabilidade para os diretores, gerentes, onde eles vão fazer uma gestão daquilo, aí a pessoa, você fica brigando e chega lá a nota de gasolina do carro da minha mãe. Aí chega, a parcela do carro dela, ou o telefone celular porque ela foi viajar para a Itália e daí... Então, são coisas que não fazem parte da empresa. Perfeito. Né? E isso foi uma briga que eu arrumei e falei, olha, se nós queremos crescer, né? Se nós queremos ser uma empresa que atinja um patamar e seja bem vista no mercado, a gente tem que separar o que é família, né? E o que é da empresa. E dali nós definimos também as retiradas, ou seja, nós melhoramos o nível salarial para que fosse uma coisa correta e não mais reembolsos e tudo mais, né? E uma divisão de lucros. Claro. Né? Então tem essa composição, então ninguém mais leva nota ou isso, aquilo, ou não, paga isso que depois desconta do meu salário, não, é tudo agora bem certo que é a questão de salário e a questão de divisão de lucros. Cara, a gente está aqui, né, em 2020, esse vídeo vai ser visto aí pelos seus netos, tataranetos, né, em sei lá quando. Mas nesse momento agora que a gente está passando, né, do Covid-19, que foi um momento aí bastante desafiador para todo mundo, como é que o teu negócio sobreviveu, cara? O que você fez para sobreviver e como é que... Dá até uma arrepiada agora. Bem, eu acho que o mais importante de ser um empresário é você saber qual é a hora de você ser um corredor de maratona, qual é a hora de você ser, como eu fico, de você ser um corredor de 100 metros rasos, tá certo? E qual é a hora de você ser um corredor daquela X-Terra, não sei se você já ouviu falar lá, que você corre trilha, isso, aquilo e tudo mais, né? E a pandemia é um X-Terra, tá certo? Você não sabe o que tem atrás da curva daquela trilha. É subida, é pedra, é um tronco, é um buraco, é lama, o que é? Então nessa hora você tem que fazer o quê? Você não pode correr como um maratonista olhando para 1 quilômetro na frente. Você tem que correr olhando para baixo, porque senão você vai tropeçar. Então se você tem um planejamento estratégico de 10 anos, que ele está dividido para os próximos 3, que são as metas que você já colocou, e que você tem este ano, que é o ano que você vai trabalhar para bater aquela meta, você pega isso daqui, bota de lado e começa a trabalhar. Hoje. Nós fizemos um trabalho que eram reuniões todos os dias às 4 horas da tarde com diretores e gerentes. Entendi. O que aconteceu hoje, tá certo? O que vamos fazer amanhã? Era todos os dias. Né? E com isso a gente mudava a estratégia de um dia para o outro, né? Se vai comprar matéria-prima, se vai bloquear matéria-prima, se vai botar o pessoal em casa, se não vai botar o pessoal em casa. Nós em questão de 10 dias estávamos com praticamente todo o escritório trabalhando de casa. E daí você fala, mas como é que fez? Você tem computador portátil? Não tem? Então tá bom, podemos montar a estação de trabalho na sua casa? Pode. TI, vai para casa dele, monta a estação de trabalho lá, vê se ele tem condições, isso, aquilo, de um lugar legal para ele poder trabalhar e monta, né? Então a gente fez toda essa situação para quê? Para que a gente pudesse agir rapidamente, né? É como uma guerra, se você não tem uma boa logística e não tem uma boa comunicação, você perde as batalhas e depois perde a guerra. Então, a batalha é o dia a dia. Quais são os planos futuros aí para a Ibratim? Os planos eles são mutáveis, né? Porque assim, até a própria pandemia já mudou muita coisa no nosso plano. Né? Mudou a maneira de como as pessoas veem o lar. Olha que louco, né? Então, num primeiro momento, a gente teve uma retração de vendas, mas logo em seguida uma explosão.
Porque as pessoas passaram mais tempo em casa. Claro. E daí elas começaram a fazer o quê? Começaram a comprar tinta porque é a reforma mais barata que existe na sua casa. Se você tem todas as paredes brancas e de repente compra 2 cores, bota todos os móveis no meio da sala, uma lona em cima, pinta, à noite você já voltou tudo para o lugar. E você gastou só o valor da lata e do rolo, porque você pode fazer isso em casa. Claro. E nós temos uma linha do it yourself e tudo mais para isso. Né? Então assim, isso mudou o conceito do relacionamento tinta-pessoa física, que antigamente era uma coisa distante, né? Porque o brasileiro tem muito disso de ser servido. Né? Ou seja, não, se eu for pintar minha casa, não interessa qual o nível social dessa pessoa, ela quer o quê? Um pintor para fazer isso. E durante a pandemia eles viram que não precisa, e a gente tinha essa linha do do yourself desde 2012 e não vendia, e agora está saindo adoidado. E deixa eu te perguntar, aproveitando, se as pessoas quiserem ter dicas de como trabalhar, de pintar, de usar as tintas, vocês têm uma orientação para isso? Pode seguir a Ibratim em todas as redes sociais, tem no Instagram, @Ibratim, tem no YouTube, Ibratim _oficial, né? A gente está no Facebook, está no LinkedIn, está em praticamente todas as redes sociais. Estamos abrindo até o TikTok agora que está na moda, né? Então, e o pessoal daí falou, meus netos vão ver, eu falo, meu Deus, TikTok. Vocês vão saber o que é isso. Exatamente. Então, assim, lá a gente faz live de aplicação, faz, dicas de faça você mesmo, então tem um pouco de tudo. A galera se inscreve lá no canal de vocês. E vai ter muita coisa. E pergunta, manda pergunta, comenta, pede pra gente, liga no 0800, a gente tem dica. Temos cursos na fábrica, que assim que a pandemia der uma regularizada e puder voltar, a gente vai voltar a dar curso na fábrica. Né? A gente fazia curso em algumas redes, tipo Leroy e tudo mais, a gente vai voltar a dar curso lá. Então, assim, tem uma série de coisas que vão voltar para ajudar. Cara, e me conta aí esse projeto de vida que você tem aí, que, pô, Marco, para quem não sabe, é um velejador também, é apaixonado pelo mar. E aí, cara, como é que foi esse encontro com o mar, cara? Conta pra gente aí. Olha, eu acho que esse encontro com o mar é uma antiga paixão, talvez uma coisa que vem ainda do meu avô, talvez, né? Que é uma coisa que meu avô gostava muito, né? E meu pai nunca foi muito ligado ao mar, ele gosta muito de montanha, ele gosta muito de fazer caminhadas e tudo mais. Eu já não sou muito apegado a isso, eu gosto de mar, né? E de alguns anos pra cá eu venho assim fazendo uma imersão bem interessante no mar, né? E é uma coisa que chama muito a gente para o que a gente vive no dia a dia como empresário, né? Ou seja, tudo que você faz num barco, num veleiro principalmente, né? O motor do veleiro é vento. Você tem um motor lá dentro, tudo tal, mas a gente sai para velejar, a gente não sai para usar motor, né? Pô, eu tô com esse meu barco agora, eu tô com ele há 1 ano, né? Eu abasteci ele uma vez. Tá certo? Por quê? Porque a gente sai para velejar, né? Então se tem vento, vamos embora. E é toda essa questão da preparação para velejar, né? Eu era lancheiro. Qual era a minha preparação para velejar? Era falar para o marinheiro, vai lá, enche o tanque e tal, não sei o que, tudo mais que eu estou saindo hoje. Eu não olhava a previsão do tempo, eu não sabia nada, né? E quando você vira velejador, não, você faz um planejamento. Não interessa que você vai só daqui até ali ou você vai ficar velejando e voltar. Você quer saber qual é o vento que vai ter, quando ele vai mudar, como vai acontecer. Você fica olhando para as nuvens o dia inteiro, virou uma obsessão ficar olhando para as nuvens para mim. Eu já olho e falo, ixi, os urubus estão voando baixo, tem umas nuvens assim, vai mudar o tempo, né? Então você começa a fazer isso. E a vida profissional nossa de empresário é isso. É você conseguir captar essas pequenas mudanças no tempo, nas nuvens e falar, eu preciso baixar a vela, eu preciso reduzir meu pano, porque quando chegar a pancada do vento, né, eu não posso estar despreparado. Eu preciso amarrar as coisas para que nada caia do barco quando chegar o vento mais forte. E a mesma coisa acontece como empresário. Ou seja, a gente vai lá, aí o próprio caso dessa pandemia e do home office, né? Eu cheguei de viagem em janeiro, eu comecei a falar, pessoal, se preparem para botar o pessoal de home office.
Ah, não, talvez não vá precisar, não sei. Fevereiro, pessoal, a gente vai ter que entrar com home office, na Europa o negócio está pegando. Então, assim, você pegar o que estava acontecendo fora do Brasil, você sabe, vai chegar. Não tem como, o vento chega. Se a nuvem está vindo lá e você percebe ela de longe, não adianta você falar. Existe um ditado na vela que diz o seguinte: se você acha ou pensou que talvez esteja na hora de risar vela é diminuir o tamanho da vela, né? Já está tarde. Porque você inconscientemente, né, já captou mudanças no ambiente que dizem que vai entrar um vento mais forte. Entendi. E isso, como empresário, nós temos muito essa sensibilidade de falar, não, o empresário tem feeling, né? Na realidade, inconscientemente, nós já passamos por várias coisas. Claro. Né? E a gente acaba pegando essas pequenas mudanças e fala, acho que vai acontecer alguma coisa. Né? E é essa hora que você tem que realmente pegar a sua equipe, sentar e falar, e aí, talvez aconteça isso, como é que a gente vai fazer? Uma coisa que eu sempre penso é que antes de você ser um grande empresário, no sentido de ter um bom ativo, ter uma boa estratégia, alinhar bem pessoas, processos, sistemas, marketing, enfim, tudo aquilo que demanda uma boa operação para que essa operação dê resultado, você tem um ser humano e que esse ser humano, de alguma forma, para que ele seja produtivo no negócio, que ele tenha maior performance, ele precisa estar equilibrado. Né? Então, esse equilíbrio espiritual, físico e mental, ele faz uma diferença enorme. E às vezes a gente vê as pessoas, os empreendedores, dedicando muito pouco tempo, né? Também para esse equilíbrio como pessoa. Né? Ou seja, eu vou trabalhar 18 horas por dia, pouco tempo eu estou tendo ali com a família, com o lazer, com o esporte, com a saúde. E você entende que você ter esse tempo para você, para aquilo que você gosta, faz toda a diferença no teu negócio? Faz. Não só faz, como eu digo o seguinte, eu passei talvez uns 2 anos parado, né? E nesses 2 anos a minha produtividade foi muito menor. Né? Ou seja, os 2 anos que eu não fiz exercício físico, que eu não me preparei, porque não é só uma questão de físico, né? É físico, mente e espírito. Claro. Né? Então a gente precisa trabalhar todas essas 3, né, coisas. E se elas não estão em harmonia, né, você pode até se dedicar muito em uma, mas vai deixar falta nas outras. Né? Então você precisa conseguir alinhar esses 3 pontos da vida, né, de forma que você consiga ser muito produtivo em todas. Né? Então hoje eu voltei firme e forte aí na questão de exercício. Eu tenho uma rotina até que pesada, o pessoal fala muito, mas tudo que é difícil no início, você vai precisar de uma dedicação, uma disciplina muito forte, depois vira um hábito, né? E quando vira um hábito, vira uma coisa tão normal que, assim, eu acordo todos os dias às 4h30 da manhã. Às 5 horas da manhã, todos os dias eu saio para caminhar. Né? Se eu não faço isso no domingo, eu me sinto mal. Aí o pessoal fala, mas Marco, é domingo, por que você está fazendo isso? Eu falo, gente, é porque eu preciso. Entendeu? Ninguém me obriga a fazer isso. Tá certo? Outro dia, assim, eu acordei sozinho, minha mente mesmo falou, Marcão, você não precisa hoje, fica na cama, você tá de boa, tá frio lá fora. Pra que você vai fazer isso? Dorme. Pô, todos os seus amigos estão dormindo, você não precisa mostrar nada pra ninguém. Mas eu não faço para mostrar para as pessoas, eu faço para mim. Claro. Ou seja, e outra, se eu não faço hoje, na segunda, vai ser mais difícil acordar. Sem dúvida. Então eu prefiro muito mais ter a minha rotininha bonitinha e fazer e tocar a vida direitinho. Pô. Turma, a gente teve uma conversa aqui com o Marco, essa conversa aqui que vai longe, ventos e ventos e ventos, né? A gente conseguiu aí explorar um pouquinho do universo dele, um pouquinho desse mundo que ele vive, explorar o quanto é importante, né, esse equilíbrio da saúde, espírito, enfim, mente, tudo isso. Entender um pouco aí da história e da trajetória dele. Marcão, deixa um recado aí para a turma que está empreendendo, que está começando ou que está, enfim. Eu digo o seguinte, bem, para mim empreender, né, significa você começar e não desistir, tá certo?
talvez você possa rever, né, algo que você começou e falou, bem, não comecei do jeito certo. Mas agir, começar, fazer. Você não pode desistir porque está difícil. E principalmente, vender. Se você não souber vender, você não chega em lugar nenhum. Pode parecer difícil, né? Mas tudo se vende. Você, como um administrativo financeiro, precisa vender alguma coisa para alguém, que seja o seu chefe, que seja o presidente da empresa, que seja o que for. Se você trabalha como dentista, você precisa vender o seu trabalho de dentista. Então não interessa o que você faz, mas tudo você vende algo para alguém, que seja uma ideia, que seja um serviço, que seja um produto. Então a primeira coisa que eu faço, ou que eu faria se eu tivesse que recomeçar do zero, né, seria começar vendendo algo. E quanto mais eu começo a fazer isso, mais isso vai rodando e você vai pegando, subindo e galgando a vida. Cara, obrigado. Foi um brinde prazer. aí. É isso aí, gente. Curtam muito o vídeo, vocês vão gostar demais. Valeu, gente!